Eu pensei assim, meu Deus, se eu ficar com 5% desse mercado, já tô milionário. É absurdo o crescimento que teve no mercado. Ou seja, era do cara que tinha salário, sem salário de forma autônoma, né? Até o cara que era milionário ou bilionário. E como empresário, eu poderia estabelecer minhas próprias normas, meus próprios caminhos, minhas próprias metas. Olá, ouvintes! Bem-vindo a mais um episódio do Pode Sim, Pode Não, o seu espaço para tudo sobre o mundo do consórcio. Eu sou Regina Singilo, vice-presidente da ABAEC. Hoje nós temos um tema muito especial: da venda ao sucesso, a jornada do vendedor ao empreendedor. E para enriquecer essa nossa conversa, nós temos um convidado incrível hoje, Marcelo Lucindo. Ele é fundador e CEO da administradora Evoy. Marcelo, bem-vindo ao Pode Sim, Pode Não. Muito obrigado, eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui, uma oportunidade para mim e para a Evoy poder falar um pouco do negócio de consórcio, com uma pessoa que nem você, que é muito conceituada no ramo também. Eu que agradeço, Marcelo. Vamos falar um pouquinho então sobre a tua trajetória, né, para apresentar você ao nosso público. A trajetória do Marcelo teve início em Mogi das Cruzes, onde aos 19 anos ele participou de uma entrevista de emprego sem entender o que era um consórcio. A sua verdadeira paixão por vendas surgiu enquanto batia de porta em porta. Após adquirir experiência em empresas de destaque, ele fundou sua primeira empresa de representação comercial em 2006. Em 2013, ele criou a Fácil Consórcios, consolidando-se no mercado automotivo. Marcelo sempre enfatiza a importância da adaptabilidade. Superar as diversidades só nos faz mais fortes. Atualmente, a Evoy está focada na expansão de sua rede de representantes e na educação de colaboradores e clientes. Com a ambição de alcançar 3 bilhões em vendas em 2025, Marcelo e a sua equipe estão prontos para deixar um legado significativo no setor. Então vamos começar aqui o nosso bate-papo, Marcelo. Eu queria começar pedindo para que você nos conte um pouco sobre como você começou na área de consórcios e o que te motivou a entrar nesse mercado. Então, é curioso isso, porque eu, né, como você mesmo já falou, eu não sabia o que era consórcio, eu nunca trabalhei com venda, tinha trabalhado com venda, ninguém na minha família tinha trabalhado com venda, e inclusive era mal visto quem trabalhava com venda. Então, um dos obstáculos que eu já tive logo de cara no começo, quando eu me interessei por trabalhar com vendas, foi dentro de casa. Mas o que me atraiu ao entrar no consórcio foi perceber que nós estávamos trabalhando com uma alternativa de crédito. E eu sabia que no mercado, para aquisição de uma casa ou de um automóvel, sempre só falava em financiamento. Dentro da minha casa, só ouvi falar financiamento. Até mesmo financiamento na Caixa, por exemplo, para comprar uma casa própria. Eu nem sabia que poderia fazer em outro banco ou outra instituição. Quando eu escutei que poderia comprar um automóvel, uma moto, uma casa, com uma linha de crédito alternativa àquela que eu ouvi a vida inteira, eu imaginei o seguinte, de verdade isso aí. Eu pensei assim, meu Deus, se eu ficar com 5% desse mercado, já estou milionário. Foi o que eu pensei. Se eu conseguir pegar 5% das pessoas que escolhem o financiamento e eu vender consórcio para elas, eu já vou ficar rico. Quantos anos você tinha? 19 anos. 19 Foi 19 anos. anos que eu tinha isso aí. Você já pensou É, dessa já forma? pensei dessa forma. Que legal. E aí, né, fui lá fazer entrevista de emprego e chegando na empresa já fiquei encantado, porque eu fui trabalhar numa filial de uma administradora bem conceituada, já uma das primeiras administradoras do mercado, acho que é a segunda mais antiga que existe ainda hoje. Fui na filial e eu já gostei, porque eu vi todo mundo de terno e gravata. Naquela época os vendedores, a maioria usava gravata e terno, aí vi todo mundo de terno e gravata e eu já olhei aqui e falei, nossa, eu tô numa empresa de sucesso. E eu gostei muito de uma coisa, eu vi que era o gerente que foi fazer entrevista comigo, ele era jovem. E quando eu cheguei para fazer entrevista, o que eu tinha na minha mente? O gerente vai fazer entrevista comigo, vai vir um senhor, né, Sim. de idade já, para fazer a entrevista. Quando eu vi um gerente jovem, e eu me lembro no detalhe, ele tava com a roupa toda preta, terno preto, sapato preto, camisa preta, gravata preta, já apaixonei já ali. Falei, olha só, cara jovem, todo mundo agitado ali dentro, já me encantei com o negócio. Aí eu fui fazer o curso de vendas.
já cheio de esperança, mas sem saber o que era ainda, eu não tinha entendido o que era ainda, né, nesse primeiro momento. Fui fazer o curso de vendas que naquela época durava uma semana, que a empresa, essa administradora dava o curso. Aí eu não tinha roupa para ir, porque tinha kit social. Aí saí catando a roupa dos meus irmãos mais velhos, aí peguei um blazer lá dele, que parecia de marinheiro, que tinha aquelas ombreiras gigantes, 2, 3 botãozão assim. E aí catei minha mãe, fui comprar um sapato social para mim, nem tinha crédito, nem dinheiro pra nada. Comprou no bazar, lá do bairro dela. No bazarzinho lá que Olha vendia, só. vendia tudo, inclusive sapato. E eu fui de trem. E eu moro em Mogi até hoje, né? De Mogi até a sede dessa administradora que é em São Paulo, eu vinha de trem. E eu nunca tinha andado de trem. Eu nunca tinha ido almoçado em restaurante. Eu nunca tinha ido no McDonald's. Porque a minha família sempre foi muito pobre. Minha mãe tinha, somos em 4 filhos, mas minha mãe criou mais 5 irmãos dela, que os meus avós faleceram assim que ela casou com 15 anos de idade. Então, meu pai é operário de indústria, então sempre num aperto danado, nós não tínhamos luxo para nada. E aí fui para São Paulo com esse terno de marinheiro aí, já todo encantado, 5 horas da manhã, todo mundo no trem dormindo, só eu lá acordadão, todo feliz de pegar o trem, indo para São Paulo. Porque Mogi é próximo de São Paulo. Mas eu nunca tinha ido, nunca tinha dado de trem. Desci em São Paulo todo feliz. Fui fazer o curso, o palestrante lá, o instrutor, começou a explicar, eu fui entendendo um pouco mais. Naquele dia ali eu tive uma certeza. Por isso que eu nunca mais saí do negócio. Eu olhei aquele dia, eu pensei no primeiro dia, vou ficar milionário aqui. Pensei mesmo, eu pensei, vou ficar milionário. Porque ele falou o seguinte, vocês não estão fazendo um curso de vendedores. Vocês vão sair daqui executivos de vendas. E eu acreditei naquilo lá. Eu acreditei que eu seria um executivo de vendas. Aí eu entendi o funcionamento do consórcio, que era para automóveis, para caminhão, para imóveis. E aí eu olhei para o mercado e falei, tô milionário mesmo, porque é uma alternativa de crédito e não tem quem na vida cresça e não deseje ter uma moto, ter um carro ou ter uma casa para chamar de seu, para chamar de sua. Então todo mundo tem esse desejo, né? Até quem já tem, quer ter uma casa na praia ou no campo, um outro carro, e sempre está tendo novos lançamentos, estimulando o desejo das pessoas de adquirir novos bens. Aí eu pensei, puxa, eu estou num negócio multimilionário. E se você for olhar nesses 20 anos, eu entrei em 2003, né? Então, 2003, 22 anos que eu estou no negócio. Se você olhar dados de 2020, de 2003 até hoje, eu tinha razão, porque é absurdo o crescimento que teve no mercado. Se você olhar o número de cotas vendidas, os valores de crédito e as pessoas profissionais de consórcio que entraram no segmento nos últimos 20 anos, 22 anos que eu estou no negócio, multiplicou de forma absurda. E principalmente com o brasileiro agora tendo a consciência do planejamento financeiro. Então, assim, está num momento muito bom, sempre esteve nos últimos 20 anos, e eu acredito que os próximos 20 anos vão ser ainda melhores, porque a internet deu muito mais velocidade no conhecimento para as pessoas. E o que é o fazer um consórcio? Fazer um consórcio é ter o entendimento e o conhecimento para fazer aquisição de bens de forma planejada. Perfeito, Marcelo. Quer dizer, foi amor à primeira vista, né? Foi. Você se apaixonou logo de cara pelo consórcio. Mas eu acredito também que, junto com essa jornada, vieram alguns desafios. Então, conta para nós quais foram os principais desafios que você enfrentou nesses primeiros passos da sua carreira. Essa paixão que eu tive no consórcio, no primeiro momento, foi pensando na oportunidade que tinha para minha vida ali como um negócio. De fato, foi isso que eu interpretei, encarei e me estimulou muito no início, bem no início. Mas à medida que eu fui trabalhando com esse negócio, com o consórcio, vendo os clientes realizar as contemplações e adquirir os bens, aí mudou de importância o meu trabalho. Eu elevei o nível do meu trabalho, porque eu não trabalhava mais só por dinheiro. Eu trabalhava para realizar sonhos. E isso foi um diferencial muito grande para mim. Ver que eu estava vendendo, colocando na cabeça de um cliente que ele tinha que planejar, que ele tinha que pagar, que ele tinha que poupar ali as parcelas. E a cada parcela que ele pagava, ele não estava pagando uma parcela, mas ele estava construindo o sonho da família dele ou o sonho pessoal dele. E eu, no meu papel de vendedor, sempre estimulava esse cliente a acreditar e dar esse espaço nessa direção, sem ter que pagar juros. E na contemplação, é a maior alegria que um vendedor de consórcio pode ter. Então, é o ápice de nós, profissionais do mercado de consórcio, é ver o consorciado sair lá na loja, no imóvel, na construtora, na imobiliária, adquirindo aquele bem. Então, isso é um grande estímulo para mim. Mas, de fato, obstáculos foram muito fortes em toda essa trajetória, principalmente dentro de casa. Então, meu primeiro obstáculo não foi externo, foi dentro de casa. Porque na hora que eu falei que arrumei um emprego de vendedor, aí caíram de pau em cima de mim. Todo mundo, pelo amor de Deus, minha mãe falou assim para mim, pelo amor de Deus, meu filho, para que eu te paguei microcamp? Você tem que trabalhar numa empresa, numa firma, trabalhar numa indústria, de preferência no escritório. Mas se for na produção, na linha de produção, tá bom, mas de preferência no escritório. Não para ficar que nem um andarilho,
na rua. Você é um cigano agora batendo de porta em porta um pedinte. E meu pai só quieto, olhando torto para mim. Então você imagina, minha mãe, coitada, ao mesmo tempo que ela queria me apoiar, não tinha como confrontar comigo ali, porque eu não desisti. Ela ficava falando isso para mim, mas sem querer me chatear. Meu pai, em compensação, nem olhava para mim, assim, olhava bem torto. De vez em quando eu falava, ele faz, esse negócio aí não dá certo, não. Isso é ilusão, meu filho. Ele falava para mim, isso é ilusão. Um mês você vende, você vai ganhar bem. Aí você vai ficar quanto tempo sem vender nada? Quanto tempo você vai ficar sem ganhar nada? Isso é uma ilusão, uma fantasia. Vai arrumar um emprego de verdade. Sempre nesse negócio de emprego de verdade. E eu trabalhando pra caramba. Porque eu sempre trabalhei. Naquela época eu trabalhava no porta a porta. Então era de pé a pé, né? Porta a porta. Cliente por cliente, comércio, empresa, indústria. Então, assim, eu como vendedor, como pessoa, como ser humano, inclusive, te digo, cresci muito. Porque eu conversava desde o cara que tinha barraquinha ali de hot dog, vendendo salgadinho na rua, sabe? Coxinha frita, ambulante, dentro do trem, que eu oferecia pro cara lá que tá dando chocolate dentro do trem, até o cara que era dono de uma indústria. Ou seja, era do cara que tinha salário, sem salário de forma autônoma, né? Até o cara que era milionário ou bilionário. Então, isso foi enriquecendo muito a minha visão de mercado. Mas essa primeira dificuldade em casa foi muito difícil, porque me colocavam em dúvida. Mas toda vez que eu ia para a empresa, olhava os números de mercado, via ali o potencial do futuro daquilo, do que é o consórcio, meu Deus do céu, ninguém conseguia me convencer. Demorou um pouquinho para meu pai, minha mãe já mudou rapidinho de ideia, mas meu pai demorou um pouquinho para mudar. Mas finalmente, depois de alguns anos, ele olhou para mim e falou assim: meu filho, você conseguiu mesmo, eu estava errado. Ele falou assim para mim: ainda bem que eu estava errado, né? Ainda bem que eu estava errado, ele falou para mim. Entendeu? Então foram muitas dificuldades. E não é só essa dificuldade. Sabe qual é a outra dificuldade, para complementar? A dificuldade do próprio público, que vem mudando, graças a Deus. O público de 20 anos atrás, quando eu comecei no Porta a Porta, 15, de 20, 15, 10 anos atrás, é um público diferente do de hoje. Você chegava nesse cliente, todo mundo queria para ontem as coisas. Todo mundo era imediatista, todo mundo só tinha aquela mentalidade. Hoje não, hoje as pessoas sabem o que é consórcio, sabem que na verdade é a melhor forma de comprar. Sabem que para alcançar os objetivos tem que ter planejamento. Elas sabem disso. Então, devido a isso, é muito mais flexível a conversa, porque elas não rejeitam as possibilidades que você apresenta para elas, entendeu? Eu digo que antigamente, eu também estou no sistema há bastante tempo. Antigamente nós tínhamos clientes de consórcio que compravam consórcio porque não tinham uma linha de crédito no financiamento. Hoje não. O consórcio cada vez mais vem se tornando um instrumento de compra planejada. Com Então, certeza. hoje nós temos consorciados que têm todas as linhas de crédito possíveis, mas ele prefere o consórcio porque ele conhece o produto e sabe das vantagens que ele tem adquirindo um consórcio, não é isso, Exatamente isso, Marcelo? exatamente. Às vezes, no passado também tinha uma coisa assim, ó. Ah, quem faz consórcio é pobre. A pessoa tinha isso aí. Ah, eu não preciso fazer consórcio. Ele visitava um empresário e falava, eu não vou fazer consórcio, quem faz isso é para classe C, classe D, classe E. E o que que aconteceu? Mudou, né? Mudou muito, porque as pessoas têm o consórcio até mesmo como reserva de emergência, porque você vai poupando aquela reserva sem pretensão da contemplação. Mas quando você é contemplado, você tem crédito, ou seja, você não está sujeito às eventualidades ali de uma empresa por exemplo, encontrar uma oportunidade e não ter o crédito e ter que sujeitar um financiamento. Então as empresas vão fazendo consórcio, vão deixando essas cotas contempladas e deixando lá para uma necessidade, de repente trocar um carro, ou surgir uma oportunidade de comprar um caminhão ou de comprar um imóvel comercial, elas estão sempre com crédito em mãos já, em poder, por ter feito um consórcio, entendeu? Não depois que surge a necessidade, indo Sim, atrás, se sujeitando aí a qualquer condição que impuserem para eles. sem dúvida. E nessa história toda, nessa trajetória que você tem, tão bonita no consórcio, você deve ter alguma história marcante lá do início da sua carreira, ou talvez um pouco depois, que você gostaria de compartilhar com a gente? Eu vou fazer questão de compartilhar, porque eu espero que alguém que esteja escutando nossa conversa, nosso podcast aqui, possa se inspirar para confrontar, enfrentar, suportar e acreditar em si próprio e em Deus, porque nós estamos aqui numa missão, num trabalho para evoluirmos e para crescermos. Então, que inspire muitas pessoas. Vou contar para vocês o meu terceiro dia de vendedor de consórcio, por exemplo. Fui com muita vergonha no centro da cidade, da minha cidade. Por quê? Vergonha por quê? Porque tava, pessoas iam me ver, eu ficava assim, será que com quem eu estudei vai me ver andando, batendo de porta em porta para vender consórcio? Eu tinha vergonha daquilo ali. E aí andando no centro ali, cheio de vergonha no centro, sem saber para onde ir ainda, como direcionar um trabalho para ter resultado. Pôr no dedo assim, você vai acreditar? Coloca o dedo na boca, põe pro alto, onde soprar o vento você vai? Eu Sim. tava fazendo isso.
Aí entrei numa locadora, eu 19 anos de idade, entrei numa locadora de vídeo que nem existe mais, né? Entrei lá e falei, oi, bom dia, eu vim aqui, eu trabalho com consórcio, todo assim, na maior humildade, trabalho com consórcio e tal. O senhorzinho pequeno, tenho 1,86 m, o cara devia ter 1,50 m, o senhorzinho. Ele olhou pra minha cara, levantou o balcão com tudo, veio acelerado pro meu lado, e ele fez uma coisa que nunca ninguém tinha feito até então. Ele me tocou. O cara tocou no meu braço, ele pegou no meu braço. Eu, com 19 anos de idade, estava experimentando ainda o mundo, então eu não sabia onde a pessoa ia ou não ia, né? Então o cara veio, pegou no meu braço e me puxou para fora da loja dele aos berros, gritando comigo assim, ó, sai da minha loja, eu não quero saber disso aqui, eu não quero saber de vendedor aqui. O cara fez isso comigo. Eu, sem reação, 19 anos, fui levado para fora da lojinha do cara, lá no centro da minha cidade, onde eu nasci. Meus olhos encheram de lágrimas. Encheram de lágrimas meus olhos, ao ponto que eu tive que se segurar para não piscar, porque se eu piscasse, ia ser uma cachoeira ali de lágrimas ali, por aquela situação de constrangimento, de vergonha que eu senti, entendeu? Então, quem está ouvindo isso aí, veja um exemplo que eu dei para vocês de quantos obstáculos eu tive que enfrentar para estar até aqui. Mas eu sou a prova viva de que se você tiver força, garra, determinação, você vai alcançar os seus objetivos. Coloca Deus em primeiro lugar, coragem, trabalho, vai para cima e faz acontecer. E não desista. Nunca. Não existe isso. Na verdade, sabe o que eu fiz, Regina? Eu fiz algumas estratégias ao longo da minha vida, algumas metodologias que me impulsionam até hoje e me ajudam a estar aqui. Você falou uma palavra aí que eu anulei essa palavra da minha mente. Ao longo da minha vida, eu troquei o significado de certas palavras. Uma que eu anulei completamente ou ressignifiquei é a palavra desistir. Desistir para mim não existe. Eu tirei isso da minha mente. Eu não sei o que é isso. Eu já até senti vontade, mas eu não sei o que é, então eu não posso fazer. É bárbaro, é bárbaro. E você tem toda a razão. Nunca desista. Não desista dos seus sonhos, né? Vamos falar um pouquinho sobre a tua carreira como vendedor. Trazendo isso para um paralelo atual, na sua visão, quais habilidades que são fundamentais para um vendedor de consórcios se destacar no mercado? Olha, você sabe que ao longo desses anos eu ainda não parei de evoluir. Esse é fato, né? Faz parte da natureza a evolução. Principalmente nós, seres conscientes, seres humanos, temos que evoluir constantemente. E a evolução vem do aprendizado, né? De você buscar conhecimento realmente para poder aprimorar. E é assim, forte é aquele que vence a si mesmo. Então, os grandes obstáculos da minha vida foi vencer a mim mesmo. Então, eu tive que, ao longo desses anos, desenvolver várias competências que eu não tinha. Então, eu tive que vencer a mim mesmo, desenvolvendo capacidades, habilidades, talentos, que muitas pessoas, ao ver hoje em dia, dizem para mim: ah, você tem esse dom, ah, você fala tão bem, ah, você já é assim de natureza, ah, isso é seu. Não, mal sabem, eu tive que desenvolvê-las. Então, desde o meu primeiro dia como vendedor, eu já comecei a treinar. Então, eu tinha um conhecimento das técnicas de venda, do regulamento, como o funcionamento de como é o produto, como é o consórcio, e eu tinha que treinar. Sabe quem que eu pegava para treinar comigo nos meus primeiros, sei lá, 6 meses de vendas? A minha mãe. A minha mãe, eu falava para ela assim, mãe, finge que você é um cliente e eu vou ser o vendedor. Aí nas primeiras simulações que eu fazia com a minha mãe comprava rapidinho. Eu falava, não, mãe, não é assim que faz. Você tem que não comprar, não importa o que eu fale, você não vai comprar. Entendeu? Aí eu começava a treinar isso aí com ela. E a leitura, né? Que você tem que estar buscando conhecimento através das leituras do mercado, dados, informações. A matemática básica que o consórcio exige para você fazer conta para o cliente apresentar as vantagens. Então, assim, é o mínimo de interesse realmente, porque com o mínimo de interesse que você tiver de ler o regulamento, por exemplo, quando eu fiz o treinamento de vendas, o instrutor disse o seguinte, que nós deveríamos ler 27 vezes o regulamento para fixar na nossa mente. E eu acreditei. 27 vezes. 27 vezes eu li o regulamento quando entrei para vender consórcio. Você leu? Li 27, mais do que 27. Eu li até hoje, né? Eu leio até hoje. Mas eu li 27 vezes como vendedor. Dentro do próprio regulamento de consórcio, eu encontrei argumentos para as objeções dos consorciados, dos clientes, das pessoas ali, entendeu? Bom, você já falou de várias habilidades que você tem, que você treinou, e eu acho que a principal delas que você disse aqui é essa força mental, né? É o controle, é o domínio de si próprio. Isso. Mas também nós temos uma habilidade que você domina muito bem, que é a empatia.
Então, de que forma a empatia influencia essas interações nas vendas? E se você tiver algum exemplo, algum caso que você queira contar sobre isso também, fique à vontade. Eu acho que é uma das capacidades que todo ser humano tem, a empatia, entretanto, como todas as outras, ela exige ser desenvolvida. E um vendedor de sucesso tem que entender que ele não está vendendo nada para si próprio. Ele está atendendo a necessidade de um alguém, um sonho de alguém, uma expectativa que a pessoa tem para a própria vida e para a vida da família dela, que é as pessoas que ela mais ama. Então, se o vendedor se posicionar diante dos clientes como se posicionasse na frente de um pai, da mãe, do próprio irmão, do próprio amigo, do próprio filho, ele tem um olhar para o cliente de empatia que ia permitir ele compreender e lutar pela venda no sentido de dizer assim, olha, presta atenção no que eu estou te passando, porque isso é o caminho, isso é bom, isso é lutar pela venda, não é insistir para vender, é lutar pela venda para mostrar para quem você se importa de que o caminho certo a seguir é esse, ao qual você tem o conhecimento. Então, essa capacidade de ter empatia me permitiu olhar nos olhos do cliente e entender que eu estava fazendo um trabalho para ele, por ele, para alcançar os sonhos dele ali. E isso me motiva, entendeu? Vamos falar um pouquinho agora dessa transição sua para o empreendedorismo. Quando que foi que você percebeu que queria ir além de ser um vendedor e se tornar um empreendedor? Como foi essa mudança? Ah, isso aí também é interessante. Porque, assim, eu estava como funcionário de uma administradora, né? Eu trabalhei em duas administradoras. Uma foi 3 anos e a outra foi 1 ano. Nessa outra que eu trabalhei 1 ano, teve uma reunião que eu era com todo mundo, tinha diretora lá, que ela é até do ramo do consórcio atualmente ainda. É a dona Consuelo Amorim, que ela era diretora lá do banco do consórcio PAN, né? Do consórcio pan-americano, na época não é PAN, era pan-americano, consórcio pan-americano. E tinha uma reunião geral que ela ia fazer lá na Consolação, onde era a central de vendas do consórcio pan-americano, né? E eu, quando eu entrei no consórcio, como funcionário, vendedor, meu sonho era me tornar supervisor, me tornar gerente e me tornar diretor. Eu tinha isso na minha cabeça. Quando eu saí da primeira empresa para ir para a segunda empresa, que foi o Pan-Americano, não foi nem por opção minha, foi por força das circunstâncias mesmo. Eu acabei indo para essa segunda empresa. E, tipo assim, quando eu saí da primeira empresa, que é a Remasa, meu sonho tinha acabado, na verdade, quando eu saí lá. Minha vida acabou, pra você ter ideia. Fiquei mal uns 6 meses. Até me recompor e falei, não, vou ter que refazer meu sonho de novo. E aí entrei no Pan-Americano, cheio de esperança, cheio de sonho, e eu queria ser o diretor. Então eu sempre admirei assim, o gerente, o diretor e tudo mais e tal. E voltou meus sonhos, com força total no Pan-Americano lá. Eu tinha 23 anos de idade. E eu, nessa reunião, cheio com esses sonhos, eu ouvi um gerente que eu admirava perguntando por um cara lá na reunião, cheio de gente, lotado. O cara perguntou assim: Ô, e aquele negócio lá de ser representante? Aí o cara olhou e falou: ah, quanto é a comissão? Ele fez um movimento com a mão lá. Eu falei: meu Deus, será que essa é a comissão mesmo? Porque eu não sabia que poderia ser trabalhar como pessoa jurídica prestando serviço para administradora. Sim. Porque não tinha ainda. Estava começando isso daí. Os funcionários de uma administradora, as vendas de uma administradora, melhor dizendo, era só feita através dos seus funcionários próprios. Não era terceirizados que nem hoje em A dia. maioria era A CLT. maioria era CLT. Então a administradora tinha sua própria equipe CLT. Não era, né? Hoje em dia, representantes comerciais aí. Então, eu vi esse cara que eu admirava tanto, perguntando como fazer para se tornar representante. Eu pensei, na hora, deve ser bom demais isso aí. E aí aquilo ficou na minha cabeça. E nessa mesma época, a Rodobens tinha acabado de demitir vários dos funcionários CLT que ela tinha e estava ali começando a abrir representação para empresas prestadoras de serviço, né? Para vendas. E aí aquilo lá ficou na minha cabeça, não saiu mais. Naquele dia, eu descobri que poderia abrir uma empresa, que eu poderia prestar serviço, e que eu poderia ter a minha liberdade de fazer diferente e poder ter uma remuneração diferenciada do que trabalhar lá como um CLT, por exemplo. Tendo toda a autonomia de horário, de comissão, de liberdade de trabalho, de estratégia, né? Enfim. E ali eu abri um CNPJ. Pra você ter ideia, eu abri meu primeiro CNPJ em 2006 para 2007, com 3 cheques pré-datados de R$ 150, porque eu não tinha nem dinheiro para abrir o CNPJ. Olha só. 3 cheques pré-datados de R$ 150. Abri o CNPJ e aí fui pedir demissão na empresa. Aí, como eu fui pedir demissão, sempre me comportei de forma ética, sempre me comportei. Então, eu fui pedir demissão, não fiquei fazendo nenhum joguinho que existe muitas vezes de funcionários que têm a cabeça pequena, né? De, me manda embora. Não fiz isso. Fiz um relatório, assim, à mão mesmo, à mão, do perfil de cada um dos meus vendedores. E eu entreguei lá, dos 13 vendedores que eu tinha, entreguei o perfil de cada um. Qualidades, defeitos, clientes, potenciais oportunidades e problemas que cada um tinha, de clientes e tudo. Entreguei na mão isso aí e chamei meu gerente. Gostaram tanto dessa minha atitude que na época a dona Consuelo falou o seguinte: faz o seguinte,
além da gente fazer a demissão dele para ajudar ele, vamos tornar ele um dos primeiros representantes do consórcio pan-americano. E eu me tornei um dos primeiros representantes do consórcio pan-americano. Você foi pioneiro. Fui pioneiro como representante. Só tinha mais, o que eu me lembro, só tinha mais uma pessoa que era representante do pan-americano. Muito bom, muito boa a história. E nessa época, você se tornando representante, logo depois você já anteviu a possibilidade de ter uma administradora? Como foi essa transição para ter uma administradora? Na verdade, bem distante disso. Até mesmo o fato de eu ter uma representação não era nem por questões financeiras, nem porque eu desejava me tornar empresário, nada disso. Eu queria fazer do meu jeito, isso é verdade. Eu queria fazer do meu jeito. Então, como representante, eu vi a oportunidade de eu conduzir, porque eu não era gerente lá, eu era supervisor, então tinha um gerente, tinha um diretor, e eu achava que deveria ser conduzido de algumas formas diferentes. Mas eu estava ali obedecendo à metodologia da empresa e da equipe que eu trabalhava. E como empresário, eu poderia estabelecer minhas próprias normas, meus próprios caminhos, minhas próprias metas, e isso me estimulou muito a fazer. Mas eu nunca pensei, eu quero ser empresário. Assim como também nunca pensei, quero ser dono de uma administradora. Aliás, eu não sei como está hoje, né? Que agora já me tornei o dono de uma administradora, mas sempre foi dito que era impossível ter uma administradora de consórcio. Eu sempre ouvi das pessoas, ter uma administradora é impossível, é impossível, é impossível. Ouvi tanto isso que era impossível que eu quase acreditei, ainda bem que eu não acreditei, né? Ainda bem. Ainda bem. Nessa sua trajetória de empreendedorismo, o que você aprendeu sobre liderança e gestão desde que você assumiu esse papel de liderança no setor? Então, sabe que essa pergunta é muito, muito forte para mim, porque as pessoas confundem, eu vejo dessa forma, né? As pessoas confundem ser líder para ser servido. Nunca foi dessa forma que eu liderei. Eu nunca me tornei o líder, ou o dono, ou o gerente, ou o diretor, ou hoje, como eu atuo como CEO da Evoy hoje, né? Eu nunca atuo num cargo que não seja o cargo que eu estiver, para que alguém me sirva. A questão é a seguinte: eu lidero da seguinte forma. Vamos imaginar que que eu tenho um serviço a fazer. Eu tenho que servir água, servir copos de água. Então eu tenho a jarra e tenho que servir água para 10 pessoas. Então eu sozinho vou servir água e eu consigo dar conta. Só que entrou mais 10. E aí começa a precisar de ajuda. Alguém vê eu fazendo isso, eu olho para essa pessoa, vem aqui, toma essa jarra na mão, cara, ó, vai lá, põe ali para essas pessoas. Ou seja, eu não sou líder de ninguém. Mas naturalmente, essa pessoa me vendo fazer, surgiu mais 10 e ele precisa me ajudar. Aí ele me ajuda, porque ele veio fazendo. Vem mais 10 pessoas. Aí outra pessoa precisa servir e eu não tenho braço para isso. Vem mais uma. Daqui a pouco tem 100 pessoas e nós estamos em 10 servindo essas 100. Nesse momento, eu terminou o nosso dia de trabalho, eu vou chegar pro pessoal. E aí, Silvana, como é que foi o trabalho hoje? Você entregou lá a água para os 10 clientes que você tinha que entregar? E aí, como é que foi de boa? Foi tranquilo? E sua jarra estava tudo certinho? Os copos estavam tudo certinho? Eu comecei a ser o líder. Aí todo mundo vem para Marcelo, o que eu faço agora? Marcelo, isso aqui. Marcelo, aquilo lá. E aí, como eu estou interessado em servir o cliente, eu estou interessado em ajudar as pessoas, eu estou interessado em construir algo importante, as pessoas vêm me consultar, porque eu sou interessado mais que todo mundo, e nesse ponto eles ficam ao meu redor e eu, na verdade, acabo servindo para eles como ponto de informação, de instrução, de inspiração e de orientação. E muitas vezes até de repreensão. Porque essa equipe tá virando baderna ali, eu tô com um trabalho a fazer, o que eu falo, pessoal? Faz favor, vamos fazer assim, assim, assado. Nós temos esse objetivo. Ou seja, a minha liderança sempre foi dessa forma. Nunca foi, eu quero ser o chefe de alguém. Acontece simplesmente porque eu começo a falar ali pra caramba, começo a servir pra caramba, começo a atender pra caramba, e todo mundo começa a vir em cima ali, e daqui a pouco tem um monte de gente. Eu, como representante, por exemplo, cheguei em minha operação, todo mundo carteira assinada, CLT, né? Tinha 700 funcionários, a minha representação, tudo registrado. Mas por que eu queria ter? Eu queria ter 700? Não, era a demanda que era muito grande. Assim como hoje, como dono de administradora. Eu estou vendo uma demanda tão grande no mercado e eu estou preparando materiais importantes para servir as pessoas. Falando um pouco de servir as pessoas na forma de liderar, o que eu vejo hoje? O mercado cresceu demais, demais, mas demais. E os novos trabalhadores desse mercado não estão recebendo a formação das administradoras, ou dos donos da administradora, ou da metodologia da administradora. Eles estão recebendo de representação, ou de vendedor que abriu uma representação, que daí abriu uma representação, que abriu uma representação, você entendeu? Então ele está numa cascata ali, desqualificando muitas vezes o profissional de consórcio. Vendo essa oportunidade, eu me sinto na responsabilidade, a minha liderança, né? Você falou, o que eu sinto? Eu sinto uma responsabilidade
responsabilidade de criar um material que eu vá instruir e orientar essas pessoas, assim como eu fui instruído e orientado lá no meu começo. Quero passar para todo mundo tudo aquilo que me fez chegar até aqui. E eu estou fazendo esse material de apoio aí para o Brasil inteiro, pode ter certeza. É a liderança pelo exemplo. Você faz para depois fazer acontecer, né? Muito bom. Vamos lá. A gente não consegue falar de consórcio sem falar também de tecnologia. A inovação e a tecnologia estão cada vez mais presentes dentro do setor de consórcios. E eu queria ouvir de você como você enxerga essa influência da tecnologia nas vendas de consórcio nos últimos anos. Então, Regina, o que acontece? Se você analisar exatamente o que está acontecendo no mercado de consórcio, é um fenômeno muito interessante. O produto consórcio nasceu na década de 60, sem a regulamentação que tem hoje, sem a lei que tem hoje. Para quem não sabe, o consórcio foi regulado a partir de 91 pelo Banco Central, que passou a exigir da empresa administradora de consórcio muito mais garantias do que antes de 91, né? Fazendo sair muitas administradoras do mercado após essa regulamentação estabelecida pelo Banco Central do Brasil. Em 2008 existiu a lei do consórcio, que foi aprovada no Congresso, que é a Lei 11.795 de 2008. Tudo isso veio trazendo para o consórcio mais segurança para os participantes, para as empresas e para os profissionais. Sempre muito importante. E qual que é o fenômeno interessante nisso? Como nasceu na década de 70, nos anos 70 teve muita ali turbulência, até ter as adequações de normas, contratos, regulamentação, nos 80, até chegar nos anos 90, nós estamos hoje numa fase de estabilidade do consórcio, que é depois de 91, de 2008 para frente, uma estabilidade crescente no segmento de consórcio, porque sabemos que é um produto consolidado no Brasil e as empresas que são hoje autorizadas pelo Banco Central, elas têm a responsabilidade de atuar pensando no consorciado. Entendeu? Então, essa mudança de profissionalização de empresa, regulamentação de empresas, nessa transição dos anos 70 até agora, os primeiros proprietários, fundadores das administradoras de consórcio, estão nesse momento na faixa de 70 a 80 anos de idade. Nós estamos entrando na segunda geração de profissionais de consórcio. Eu sou um dos primeiros donos fundadores de uma administradora de consórcio, porque antes de mim era essa outra geração. O que significa isso? Essa primeira geração não tinha, ou ainda não tem, até pelo natural, né, que seja assim, não tinha contato com as tecnologias que tem hoje. Porque a tecnologia, nesse mesmo período dos anos 70 até agora, cresceu assim demais, absurdamente. Então, a velocidade de inovações tecnológicas, redes sociais e internet, muitos desses fundadores dessas empresas não acompanharam ou não estão acompanhando. Então, é nessa segunda geração de dono de administrador, está existindo uma transição de poderes ali, vamos chamar assim. Ou seja, os donos fundadores estão transmitindo essa empresa para herdeiros ou sucessores, enfim. Isso tudo junto com esse crescimento tecnológico. Eu, particularmente, como já comecei lá com o pezinho na raiz do consórcio porta a porta, mas logo já me deparei com a internet, com a tecnologia, com o celular, com a videochamada, né, com todos esses contratos eletrônicos, com sistemas que diferenciam, com inteligência artificial agora que a gente está nessa fase, para mim, particularmente, está sendo uma maravilha, porque eu saio na frente de muitas empresas hoje, entendeu? Desde quando eu era representante. O que fez a minha representação se tornar destaque? E na época como representante, na época não, que faz pouco tempo atrás, até 2020, 2022, a minha representação vendia mais de 2.000 cotas por mês. Todo mês, 2.000 cotas, mais de 100 milhões de reais de crédito consórcio como um representante para as administradoras. Como que eu conseguia fazer isso? Com a tecnologia. O que eu tive de tecnologia? A parte de internet, geração de lead, marketing digital, tudo isso aí eu manjo. Site, criação, landing page, sistema de gerenciamento de lead, funil de vendas. Tudo isso daí, você entendeu? Então, para mim, estou muito familiarizado com isso daí. Pra você ter ideia, algumas administradoras que eu prestei serviço como representante não tinha contrato eletrônico. Era só aquele caderninho que era preenchido com Contrato físico. contrato físico, que era aquele que era carbono, né? Que chama, né? Você escreve A aqui. via carbonada, isso. Escreve a via carbonada. Então, para alguma dessas empresas, eu mesmo criei o contrato eletrônico lá, pra você ter ideia. Digitalizei o contrato deles. Agora, mesmo assim, eu tinha restrições e limitações.
Aí você pergunta, eu sempre desejei ter uma administradora? Não, lógico que passa pela cabeça da gente, queria ter, mas a situação me forçou a ter, porque eu precisava de ter liberdade e autonomia para criar e usar tecnologia que muitas vezes não é adotada pelas administradoras mais tradicionais que tem no mercado. Aliás, falando um pouquinho da sua administradora, a Evoy, compartilha conosco um exemplo de inovação que você implementou na Evoy e que deu muito certo. Conta para nós um caso. Então, existe dois pontos numa empresa que é importante ser trabalhado. As partes de inovação, que são justamente isso que a gente está falando aí de tecnologias e inovações que vão permitir a empresa ter um crescimento, né, no mercado atual, mas tem um ponto da empresa muito mais importante do que qualquer aprimoramento tecnológico, é a parte humana. E isso mudou muito também ao longo dos anos. Quando eu entrei, as condições de trabalho para um trabalhador de consórcio eram uma. Hoje é outra diferente, porque as pessoas hoje, elas estão muito mais conscientes dos direitos que ela tem. Então, hoje, se você não tiver uma conduta onde você valoriza o ser humano, você não consegue ter uma equipe te apoiando. Se você quiser exigir da equipe que ele te dê só dinheiro, eles não vão estar acompanhando os objetivos que a empresa tem de crescimento. Por isso que a empresa tem que ter um objetivo inicial antes do objetivo de crescimento financeiro. A empresa, no meu ponto de vista, a Evoy, nós estamos olhando para o desenvolvimento do ser humano, da pessoa. Eu preciso investir nessa pessoa para que ela se desenvolva. Então, minhas metas para a Evoy é pegar pessoas jovens no mercado que não estão recebendo a formação adequada e dar uma orientação profissional, pessoal, mental, de cultura mesmo, de ideal. E isso exige um certo tempo e exige muita energia para colocar isso na mentalidade das pessoas. Então, antes de pensar em negócios, hoje, eu falando de Evoy, eu estou construindo mais a parte humana de pensar assim, como eu construo pessoas para o mercado de consórcio. Porque o resto vem através da inteligência do ser humano, entendeu? Então, o ser humano precisa desenvolver, todos nós, como seres humanos, principalmente os jovens, precisam desenvolver as inteligências emocionais para entender o potencial real que tem. Nós, infelizmente, estamos, né, num país ainda que tem uma cultura de vitimismo. E isso não pode estar na mente dos jovens. O jovem tem que ter o entendimento de que ele tem potencial, sim, para se tornar o que ele quiser. Não ouvir, que nem eu muitas vezes ouvi na minha vida, que aquilo não era possível. Mas, pelo contrário, ouvir que sim, é possível. Se você quer ter uma administradora, quer ser dono de um banco, quer ser presidente do Brasil, você pode sim, senhor, sim, senhora. Essa mudança de mentalidade, que eu acho que é um ponto importante, que todas as empresas devem investir nos seus funcionários. Você está falando uma coisa muito importante. Você está falando de capacitação de mão de obra e você, me corrija se eu estiver errado, você está falando que realmente o ser humano não vai ser substituído pela máquina. A máquina vem, a tecnologia vem para ajudar, sim, nas atividades, na operação, mas se você não investir no ser humano, você nunca vai ter a qualidade que você almeja. É isso, não é, Com Marcelo? certeza, com certeza. E na verdade, é o principal objetivo real, as pessoas. É só isso que importa. É as pessoas, tanto os funcionários quanto os clientes, é as pessoas. Todo o resto são consequência do interesse das pessoas. Se a gente olhar sempre para as pessoas e se importar com as pessoas, tudo vai dar certo. Hoje em dia muito se fala na inteligência artificial. Há pessoas, aproveitando o gancho da nossa conversa aqui, que acham que a inteligência artificial vai substituir o ser humano. Mas como que você vê hoje a inteligência artificial sendo usada no setor de consórcios? A inteligência artificial, ela é mais uma das tecnologias e ferramentas desenvolvidas pela inteligência humana para servir e alavancar o progresso da humanidade. Isso eu tenho certeza. Com o avanço das inteligências artificiais e todas as tecnologias que facilitam a vida do ser humano, o ser humano poderá, ao longo das eras, voltar-se para o crescimento intelectual, que é o que de fato importa, o que está na mente. Então, o ser humano não vai fazer serviços braçais mais, mas sim os serviços intelectuais. O ser humano não vai mais se preocupar em correr atrás de comida como seres primitivos, mas o ser humano vai se preocupar em se desenvolver as inteligências para que possa explorar outros horizontes. Inclusive, nós estamos vendo aí o Elon Musk, por exemplo, que está com a mentalidade de explorar outro planeta, né? Então, esse é o objetivo da tecnologia, permitir que o ser humano explore, evolua e expanda cada vez mais no infinito
de verdade a sua consciência. Assim como no passado, com certeza, teve reinos que consideraram um desperdício de investimento bancar, por exemplo, os exploradores para buscar novas terras, porque tinham que investir lá em navios, não era? Em alimento, em funcionários, ou seja, quem patrocinava isso, se não tivesse uma visão empreendedora, poderia considerar, como eu sei que existiu isso na história, considerar um desperdício gastar esse dinheiro com tantas preocupações na Europa. Mas os visionários sabiam da importância de investir nessas tecnologias do passado para que o ser humano encontrasse as Américas, por exemplo. Da mesma forma hoje que parece muitas vezes uma perca de tempo ou que vai tirar a oportunidade de pessoas, é pelo contrário. Essas são as primeiras sementes que vai colocar o ser humano em outro nível que está por vir. Eu tenho fé nisso daí. Vamos aproveitar e vamos falar um pouquinho de inspiração e futuro. Quais são os maiores aprendizados que você acumulou ao longo da sua jornada até aqui, Marcelo? O aprendizado importante que eu posso citar para vocês é de que nós somos seres ilimitados. Nós não temos, igual às máquinas, a limitação do que cabe no drive da memória do computador, por exemplo, ou que cabe na memória do celular, por exemplo, como fotografias ou outros arquivos. O ser humano é ilimitado, ele é infinito em suas capacidades e competências. O ser humano consegue aprender mais de um, dois, três idiomas. O ser humano consegue desenvolver mais de uma, três, quatro, cinco profissões. O ser humano ele consegue tudo aquilo que ele determinar para si próprio que ele vai alcançar, ele consegue. Então, o trabalho de vendedor mostrou para mim que eu poderia ir muito mais além do que as pessoas falavam para mim que eu poderia ou que elas mesmas acreditavam para si própria. Então, o meu trabalho como vendedor, ao andar por aí, ao me deparar com clientes, ao explorar, eu fui percebendo que o mundo é pequeno para quem tem uma mente vencedora. Qual o conselho que você daria para quem está hesitando em dar o primeiro passo no empreendedorismo? Olha, eu poderia falar todas as palavras mais bonitas do mundo, mas vamos falar a realidade que passou pela minha cabeça. E talvez seja o pontapé que você precisa para você começar a fazer e sair dessa situação aí que Fazer você tá, acontecer. fazer acontecer. Sabe o que eu pensei no começo? E muitas vezes eu pensei, eu não tenho nada a perder mesmo, vou tentar. O que eu tenho a perder? É o que eu pensava. O não você já tem, é isso, é mais ou menos Eu isso. pensava assim, eu não tenho nada. O que você tem? A pergunta que eu tenho para quem talvez esteja ouvindo e pensando, ai, será que o que de fato você tem a perder? O que você tem a perder de fato? É um carro? É um celular? É um salário? É isso que você tem a perder? Agora, e o que você tem a ganhar? O que você tem a perder, você consegue até mensurar para mim aqui, em duas, três, quatro, cinco, 10 coisas que você vai colocar que você perderia. Mas aí vem a pergunta, e o que você tem a ganhar? Meu Deus, pode ser o infinito. Você tem um mundo pela Tem um frente. mundo, tem um infinito, então vale a pena. O que eu tenho a perder? Muito bom, muito bom. Marcelo, como você enxerga o futuro do mercado de consórcios e quais as tendências que nós devemos estar atentos? O que vem de novo por aí? Olha, é interessante que eu não quero confrontar nenhuma instituição, mas eu vou falar um negócio que é desafiador aqui. Por que que até hoje o financiamento é mais adotado do que outra linha de crédito, por exemplo, como o consórcio? Eu tenho a minha teoria sobre isso. Como nós estamos num país onde existem poucas instituições financeiras comparado a países de primeiro mundo, por exemplo, Estados Unidos, que tem mais de uma centena, ou muito mais do que uma centena, de instituições financeiras, bancos. Então, um produto muito lucrativo para essas instituições é o financiamento. Você pega um recurso que você tem, você é rico, você empresta aos juros que você quiser. Como você tem muito retorno financeiro em cima disso, você tem muito valor para fazer de mídia, para fazer propaganda. Então, ao longo de todas as décadas do passado até hoje, meu pai, por exemplo, foi impactado na mente dele nos comerciais que ele tinha que fazer um financiamento, que era a melhor coisa do mundo. Então, até hoje, mesmo eu sendo dono de uma administradora, eu vou explicar o consórcio para ele. Ele olha e fala, mas é melhor fazer financiamento. Ele fala porque está impregnado na mente das pessoas que ela só pode adquirir bens se ela fizer financiamento ou fazer empréstimo. E se você olhar na consciência, se você tiver um pouquinho de consciência sobre esse ponto, é um absurdo eu pegar um empréstimo que eu vou pagar duas, três vezes o valor para comprar uma coisa que eu posso simplesmente programar para comprar eu mesmo, sem ter que pagar juros para ninguém. Meu Deus, é um absurdo. Mas por que que isso acontecia? Porque como sempre foi muito lucrativo, foi massificado através de propaganda que aquilo era a única solução que existia. Mas a internet, a nova geração
que não acredita em qualquer coisa a mais, começou a olhar para a situação e falou: peraí, mas eu vou fazer financiamento, sendo que eu posso pagar essa parcela que é muito menor, me programar, e eu vou ter o mesmo objetivo que é a comprar minha casa, meu carro, ou trocar a frota da minha empresa, ou fazer aquela viagem, ou fazer a cirurgia, ou comprar o eletroeletrônico que eu quiser. Para que eu vou fazer um financiamento? E isso foi fortalecendo as administradoras de consórcio. E com mais recursos, as empresas de consórcio, tendo mais resultado, conseguem hoje espalhar essa notícia, disseminar mais, ainda mais e mais esse conhecimento. Mas o que tem pelo futuro? Nós acabamos de começar a fazer isso. Acabamos de começar a fazer. As pessoas ainda não conhecem o consórcio. Por incrível que pareça, eu tive reuniões com donos de instituições financeiras de investimento grandes, que eu não vou citar o nome aqui, mas grandes, que eu sentei com a pessoa, eu expliquei que era o consórcio. A primeira pergunta que o cara me fez foi o seguinte: tudo bem, mas de onde que vai vir todo esse dinheiro para a gente colocar aqui? Eu expliquei: esse dinheiro vem do grupo. Ah, é do grupo, por isso que não paga os juros. Nossa, eu achei que tinha que colocar. O cara é dono de instituição financeira. Como que o cara não sabe disso? Porque o conhecimento de como funciona o consórcio ainda não chegou na mente das pessoas. Quando chegar no conhecimento das pessoas no futuro, e vai chegar, todo brasileiro vai estar poupando ali uma reserva através do consórcio. Porque mais cedo ou mais tarde todo mundo quer trocar de carro, mais cedo ou mais tarde todo mundo quer comprar uma casa, mais cedo ou mais tarde todo mundo quer fazer uma viagem, só que ninguém mais vai deixar para fazer na hora que dá vontade. Já vai fazer antes para não pagar juros para ninguém mais. A compra consciente, É compra né? consciente, isso aí. Perfeito, perfeito. Marcelo, nós estamos nos aproximando do final e agora nós vamos entrar num bloco de perguntas que eu vou te fazer. São perguntas rápidas e eu gostaria que você respondesse somente com pode sim ou pode não, tá bom? Vamos lá? Marcelo, pode-se afirmar que a formação contínua é importante para vendedores de consórcios? Pode sim. Pode-se dizer que a persistência é mais importante do que a técnica em vendas? Pode sim. Pode-se afirmar que um bom planejamento pode aumentar as vendas? Pode sim. Pode-se dizer que o mercado atual favorece mais os vendedores do que os empreendedores? Pode não. Pode-se dizer que a experiência de um vendedor impacta diretamente suas vendas? Pode sim. Pode-se afirmar que empreender é mais desafiador do que ser vendedor? Pode não. Muito bom. Marcelo, foi um prazer ter você conosco. Ouvir suas valiosas perspectivas sobre a jornada do vendedor ao empreendedor foi o máximo. Para encerrar, que mensagem final você gostaria de deixar para os nossos ouvintes que estão nessa jornada? Primeiro, eu que agradeço do fundo do meu coração. Pode ter certeza. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é que tudo que eu faço de verdade. Dou tudo de mim e aqui foi um desses momentos aqui. Foi muito prazeroso, muito empolgante e sou grato de coração. Agora, a mensagem poderosa que eu vou deixar para todos vocês é que é o seguinte: entenda que você é uma obra perfeita de Deus. Deus um dia pensou: quero você. Ele criou você, ele idealizou você, ele mentalizou em você. E ele está na expectativa, querendo que você vença, querendo que você conquiste, querendo que você alcance, querendo que você cresça. Então, acredite em você, porque se ninguém mais acreditar, pode ter certeza que a única pessoa que importa de acreditar em você, que é Deus, ele acreditou e acredita e sempre acreditará. Depois disso, eu não tenho mais o que dizer a não ser te agradecer muito. Pessoal, para quem está nos ouvindo, é uma pena que vocês não estão vendo aqui os olhos do Marcelo, porque os olhos dizem a verdade da alma, e eu tenho certeza que o que você disse é muito verdadeiro. E eu acredito também nisso. Marcelo, nós te agradecemos por compartilhar suas experiências e insights, que certamente inspirarão muitos ouvintes a seguirem seus sonhos no setor de consórcios. Como que os nossos ouvintes podem se conectar com você e acompanhar o trabalho da Evoy? Vocês podem seguir a Evoy nas redes sociais, em todas as redes sociais, é @evoyconsórcios. E a minha rede social também está aberta para todo mundo seguir. Clientes profissionais do ramo de consórcio, transparência total. É o Marcelo Lucindo, @o Marcelo Lucindo, @evoyconsórcios e o Marcelo Lucindo. Por favor. Pessoal, vamos lá, vamos todos seguir sim. E terminamos mais este episódio. Até a próxima, pessoal. Obrigada por estarem conosco.